Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do nosso podcast Colecionando Diferenças. Podcast que é o trabalho de conclusão, do pessoal do curso de assistente administrativo, uma parceria da Raizen com o Senac aqui de Ribeirão Preto. Eu sou Luan Carvalho, vou comandar aqui mais um episódio, o terceiro episódio, e hoje eu tenho aqui na mesa comigo o Alex, o Lucas, o Risse, o Enzo e o Thiago. E aí, pessoal, prontos para mais um episódio? Prontos? Pronto. Todo mundo pronto? Ó, Pronto. hoje aqui a gente vai conversar um cunho mais pessoal. A gente conversou no mercado de trabalho, processo para entrar numa empresa e tudo mais, até leis. Mas hoje a gente quer saber um pouco mais de vocês. Primeira pergunta que eu vou lançar aqui para vocês e fiquem à vontade para responder. Como que é a vida social de uma pessoa PCD? Claro que levando em consideração que cada um de vocês tem uma deficiência diferente e tudo mais. Então, como que é a vida social de vocês? Como que vocês fazem para se divertir? Existe essa opção de se divertir? A gente já tinha comentado aqui nos episódios anteriormente que em alguns momentos é difícil você encontrar uma pessoa com deficiência em ambientes que a gente julga como normais, né? Numa escola, num cinema, num teatro, num supermercado, e acaba encontrando essas pessoas com deficiência em ambientes hospitalares ou de tratamento e tudo mais. Mas eu sei que vocês são da rua, né? Vocês são rueiros, vocês gostam de passear, eu sei que tem gente que gosta de ir em show. Conta aí para mim, da vida social de vocês, o que vocês gostam de fazer e como, claro, que vocês fazem para se divertir, né? Pode ficar à vontade, quem começa aí? Tiagão? Tiago, o que você faz aí para se divertir? Você tem cara de ser um cara caseirão, gosta de ficar em casa jogando videogame, no WhatsApp, mas Agora eu sou, mas antes saía muito. Procurava amizade, amigos e uma namorada também, mas saía pra mais. galanteador, né? Saía bastante. E ia muito no shopping quando era solteiro. Ia todo dia tomar aquele McFlurry lá, caro pabu. Um por sábado. Todo sábado eu ia quando era solteiro. Só ia e voltava para casa. Passeava um pouco lá. Passeava, via o movimento. Ia no cinema quando dava vontade e ia embora. Doido pra pescar uma gatinha no shopping, né? Que nem o Enzo, que é pescador, você ia lá pra pescar as gatas. Na época, né? Na época só, mas... E vou em clube, em lotérica, não saio da lotérica para variar. Todo mundo me conhece. Lá na farmácia, quer me encontrar, vai na lotérica. Te vi lá, vou no supermercado. E você encontrou alguma dificuldade, assim, para fazer esse lazer mesmo, né? Contando, assim, com a sua deficiência, né? Você que tem uma deficiência no pé, né? tendão curto e rígido. Tendão curto. Então, você encontrava alguma dificuldade, assim? Por exemplo, o cinema tem aquela escadaria pra gente subir, às vezes, pra achar nosso lugar e tal. Tinha alguma coisa assim que você falava, putz, eu gosto de fazer isso, mas é tão difícil de fazer? Sim, eu procurava lugar plano e, assim, menos curto para andar, para subir as escadas, 1 ou 2 ou 3 degraus no máximo, e no meio dos bancos, para não muito... Eu tenho problema de visão também, para não ficar mais nítida a tela, para enxergar e para não ficar esforçando muito as vistas. E os shoppings também têm um grande problema que, assim, quase todos têm muitas escadas rolantes, mas nem sempre estão funcionando todas, né? A escada rolante, tem rampa, né? Tem rampa para subir, rampa para descer, mas não é muito inclinado assim, muito... E aqueles espaços das escadas, né? Que é bom, né? Para você não tropeçar. Sim. Mas tem que tomar cuidado também, senão você pisa em falso ali. E já chegou algum momento assim que você tava com muita vontade de sair de casa, mas o rolê que tinha, você sabia que ia passar um perrengue e você fala, putz, quero muito sair, mas vou ter que passar por algumas situações que eu não quero, então vou ficar em casa. Teve alguma vez? Não, sim. Sou muito caseiro, moro com meus pais. Ainda mais que agora meu pai tá com Alzheimer, tá com dificuldade. E
É isso. Fechou. E aí, quem mais? O que tem para compartilhar com a gente? Rice, pegou o Eu quero microfone. contar uma legal aqui. Eu perdi meu olho esquerdo com 14 anos, mas eu já era deficiente visual antes, porque eu já nasci com um problema visual. Então eu usava um óculos fundo de garrafa de 16 graus. E é fundo de garrafa mesmo, sabe? Então é um negócio assim, você ser deficiente, pobre e feio na balada é um inferno, porque você tem que esperar todo mundo passar o rodo para ver o que sobra. E mesmo entre o que sobra, ainda precisa de muito chaveco para conseguir. Não é automático, não é automático. Mas quando eu tinha uns 17 para 18 anos, tinha uma boate aqui em Ribeirão, uma discoteca, uma danceteria, sei lá como se chamaria isso, que era a Zoom, que era famosa, que era de um empresário famoso, do Chico Recarrei, o dono da noite no Rio de Janeiro. E aí a galera ia para a Zoom, eu ia também. E teve uma... Bom, na Zoom era maravilhoso, né? Porque um pouco de álcool na cabeça, você se solta, dança, conversa, interage. É tudo legal, mas teve uma vez que os meus óculos caíram no chão da boate. No meio ali da luz piscando. E aí, cara, foi um inferno para os meus amigos acharem esse óculos, acharam os óculos no meio lá, nada parou de acontecer. Mas eles acharam os óculos, foram lá e me entregaram, e graças a Deus não estavam riscados. Nossa. Mas foi assim, foi um negócio bem maluco, bem doido, bem doido. Hoje, lembrando, dá muita vontade de rir, né? E mesmo na noite que aconteceu, acabou sendo tudo muito engraçado, muito leve. Mas não é muito fácil. Eu acho que deficiente já é uma... nós acabamos, de alguma maneira, sendo um pouco mais... tantinho mais retraídos, né? Então, toda a vida social é um pouco mais complicado, mas não é muito diferente de ser tímido. E eu acho que tem muito mais gente tímida que também se diverte ou que não se diverte na mesma proporção que a gente. Então, no fim, tudo se acerta. Boa. E teve algum caso, assim, que você, por conta da deficiência, igual eu perguntei pro Thiago, putz, eu vou ter que passar por algumas situações, então não quero sair de casa, quero muito sair de casa, mas nesse caso eu vou ficar porque eu não quero passar por essas situações. Tipo assim, cachoeira, Uhum. esportes em geral, assim, cachoeira, coisa que envolvesse água. Por exemplo, eu adoro o mar, mas eu morro de medo de entrar no mar e o mar levar o meu olho embora, entendeu? Sim, Porque sim. é uma prótese que sai. É um receio. Mas talvez a coisa que eu mais tenha tido vontade de fazer, jamais farei, é assistir um filme 3D. Porque o 3D para mim é impossível. Uhum. Isso realmente é uma curiosidade que eu tenho. Tipo, o que é assistir um 3D, né? O que é ver um 3D? O que é tentar ver um pouquinho aí do que seria a quarta dimensão? É uma coisa que eu só consigo imaginar, Uhum. mas eu nunca vivi. Então é um pouquinho frustrante, mas passa. Interessante você comentar isso, porque é um bom ponto, né? Acho que as produções assim audiovisuais no geral evoluíram bastante, né, em termos de acessibilidade, as redes sociais também, mas ainda tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, né? Tem. Se você tentar usar... existem recursos para deficientes visuais nos celulares, mas tenta usar. Não é... Como eu digo, nada é automático. Tudo vai de você se adaptar à ferramenta que está sendo oferecida. Mas... você perde muita coisa. Os espetáculos visuais, as altas definições de telas, todo o espetáculo tecnológico possível de ser enxergado, visto e apreciado, ele funciona para quem enxerga. Para quem não enxerga, não funciona, não. Legal, interessante. Lucas, você que está aí na ordem, você teve alguma experiência assim de vida social? Primeiro, o que você faz para se divertir com a sua namorada, com sua filha, né? O que você faz para se divertir? E qual que é a sua impressão, né? Tendo uma deficiência, você sendo cadeirante, já teve algum evento, assim, alguma coisa que você falou, putz, eu quero muito fazer isso, mas não vai ter acessibilidade para mim, vou passar perrengue, vou ficar nervoso, não vou aproveitar, e aí você acaba escolhendo não ir.
Boa noite. Eu vou falar os dois lados. Sim. Experiência própria, né? Que eu já passei. Das duas situações já. Eu gosto de falar isso porque depois falar assim, não, mas você não sabe o que é, passar uma dificuldade, ficar em cima de uma cama, ficar preso e tal, não ter vontade de sair, porque eu já passei também. Responder a sua primeira pergunta, o que eu faço para me divertir hoje, né? Hoje, graças a Deus, um pouquinho da minha boa vontade, né? E pessoas que estão do meu lado hoje, hoje eu faço tudo. Hoje eu faço tudo o que eu tenho vontade. Tem certas coisas que eu sou mais limitado hoje, que eu tenho uma limitação. Uma vez eu até comentei com um amigo meu, né, que eu tinha, depois que eu sofri um acidente, eu tinha ficava passando pela minha cabeça que eu nunca mais ia conseguir subir num pé de fruta, qualquer fruta que seja, pra pegar uma fruta e dar pra minha filha comer. Uhum. E isso foi possível já. É assim, que eu te falei, um pouquinho da minha boa vontade, né, cara? Então, hoje, certas coisas são impossíveis no dia de hoje, né? Até agora, mas eu não sei no dia de amanhã. Eu não posso falar o dia de amanhã, né? De amanhã pode ser possível. Só que eu também já tive do outro lado, cara. Foi dificuldade pra sair, de não querer sair. Eu já fui o cara que ficou dentro de casa, né? Que não tinha vontade. Ou que por conta de, às vezes, pensar... O meu próprio pensamento fala, cara, eu não vou incomodar a pessoa tem que me pegar, tem que me colocar dentro do carro, tem que pegar minha cadeira, guardar, ir num lugar, às vezes não ter acessibilidade para mim cadeirante, né, pro Lucas cadeirante, e a pessoa tem que ficar me carregando, tem que ficar me empurrando. Então, eu já fui essa pessoa também, Sim. de não querer sair de casa por esses motivos. E isso me prendeu por muito tempo, cara. Só que não foi a sociedade que me prendeu. Sim. Foi o Lucas que se prendeu. Uhum. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu abri minha mente e entendi que eu tinha condições de explorar o mundo na condição que eu tô hoje, isso aí para mim foi um divisor de águas, né? Então, por isso que eu falo que eu falei no outro episódio, né, que a mente que condiciona o nosso corpo, né, cara? Então, tratar a mente. Eu tratei a minha mente primeiro para depois cuidar do meu corpo, para depois ir fazer as coisas, porque às vezes uma palavra, alguma coisa que a gente vê na rua, né, que eu via na rua me fazia mal, eu já achava que estava me olhando torto, que estava me olhando com preconceito, Sim, que sim. estava me olhando com um olhar de dó, de pena. E hoje eu consegui entender, cara, que aí não é sobre mim mais, né? Não é sobre mim, não é sobre o Lucas, né? É sobre a outra pessoa. O que ela pensa, o que ela deixa de pensar, aí é problema dela, irmão. É problema dela, não é problema meu. Em relação a lugares, eu gosto de lugar que não tem acessibilidade. É mentira. Só pra causar. Gosta do É desafio. mentira. E eu queria falar também que se eu olho o Lucas torto, não é por maldade não, viu, irmão? É de boa, tranquilo. Não, e assim, cara, eu falo sempre isso, né? Às vezes as pessoas perguntam pra mim, pessoalmente, ou até via rede social, como que é, né? E se eu falar pra você assim, é fácil? Se eu falar é fácil, não é fácil, cara. É um processo, é o tempo. Por muito tempo eu me comparei a pessoas que já estavam há muitos anos na caminhada aí, assim, as pessoas já estavam muitos anos na luta da deficiência, né? Conseguindo vencer barreiras, e eu me comparava a isso, né? Essas pessoas já estavam há um tempo. Só que não é do meu jeito, né, cara? Não é no meu tempo. É no meu tempo de escolha, de querer mudar, de querer fazer diferente, de querer mudar a minha situação, mas sem se comparar com outra pessoa.
Porque o Lucas, ele é único, né, cara? O Riz é único. Enfim, cada um aqui é único, uma pessoa única, né? Então, por muito tempo, eu me comparei e essa comparação me paralisava. Porque às vezes eu não conseguia fazer algo e eu falava, nossa, mas o cara faz, por que eu não consigo fazer? Mas eu não estava preparado para fazer aquilo ainda, né, cara? Então, assim, e isso por muito tempo me deixou paralisado. E hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falo, cara, começa, como eu já falei, torno a falar, começa a tratar a mente, cara, começa a tratar o psicológico, começa a se fortalecer mentalmente, para aguentar as pancadas do dia a dia. Porque a gente vai tomar pancada, não é porque a gente é deficiente só, a gente vai tomar pancada porque a gente é ser humano e o ser humano vai dar pancada no outro, cara. Entendeu? Então a gente tem que se preparar. Não só porque eu sou deficiente, o Lucas tem que se preparar também para tomar pancada da vida das outras pessoas. Então, é um processo. E às vezes fala assim, mas, cara, eu vejo você tão feliz, você faz as coisas. E não é assim, cara. É um processo, é um tempo, é se movimentar, é sair da minha zona de conforto, né? Porque para mim estava confortável ficar deitado na minha cama. O fisioterapeuta ia em casa, tinha comida, bebida, tinha o que eu queria lá em casa, para mim estava confortável. Só que sair dessa zona de conforto traz medo também. Sim. Traz medo de ser julgado, o medo de sofrer preconceito na rua, traz a questão que eu falei lá no início de eu vou depender de certa pessoa para fazer certas coisas, cara, para tirar minha cadeira, para me pegar no colo, para colocar dentro do carro, para me pegar no colo, subir uma rampa. Então, tem que ir quebrando essas barreiras. Eu fui quebrando isso aos poucos, não foi do dia para a noite também, né? Então, vai quebrando isso, vai quebrando crenças que eu tinha dentro de mim mesmo. Sim. E cara, hoje, assim, eu vou falar uma coisa aqui, assim, mas ninguém me entenda mal, sobre a pergunta que eu mais recebo. Você vai voltar a andar? Tem possibilidade de voltar a andar? Cara, e quando as pessoas perguntam, eu entendo que é uma curiosidade, que as pessoas querem isso, mas a minha deficiência, ela não é uma doença. Uhum. Ela não é você vai ser curado. Não, cara, não é que eu vou ser curado, eu não sou doente. Uhum. Tenho uma condição física limitada. E assim, o andar para mim é um sonho, claro, com certeza, é um sonho voltar a andar. Mas é o menor dos meus problemas hoje. Tem muita coisa envolvida. Tem controle de bexiga, controle de urina, tem que ficar passando sonda, controle de fezes, não ter a sensibilidade, sabe? Tem muitas outras coisas antes do voltar a andar. Sim. Outras dificuldades que eu tenho, entendeu? Então, o voltar a andar hoje é um detalhe. É um detalhe para mim hoje. É lógico que é um sonho. Acho que todo cadeirante, eu vou falar de mim, né? O Lucas, ele tem vontade de voltar a andar um dia. E eu tenho fé que vai acontecer. Mas eu sou abençoado do jeito que eu sou, cara, hoje. Sou abençoado com a condição que eu tenho, né? E eu sou grato, eu agradeço todo dia por ter a saúde que eu tenho. Então, eu acho que é muito individual essa questão do divertimento, né? Do processo. Cada um tem um tempo, cada um tem uma maneira de passar pelo processo. Só não pode demorar, né? Para acordar, né, cara? Porque também ficar aí também, eu demorei um tempo, então... Mas hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu faço tudo que é possível para mim. E o que é impossível eu tento. Aí se eu não conseguir, tá tudo certo. Mas eu fui lá e tentei. Legal. Então, assim, hoje eu sou grato e abençoado, sabe? Pela pessoa, pelo Lucas, ser do jeito que ele é hoje. Show de bola, cara. Que baita confissão pra gente aqui no nosso podcast, hein? Legal. E você, Alex? Você também tem uma deficiência no pé, né? Para você, como que tem sido essa vida social? Para você sair de casa, você comentou já em um episódio que foi no show, tal, teve alguns problemas, mas no geral, assim, você consegue fazer tudo que você tem vontade?
Quer ir no show, quer ir no shopping, quer ir no cinema? Ou ainda tem alguns lugares que você para e pensa, fala, pô, gostaria muito de fazer esse evento, de ir nesse evento aqui, mas vou passar por muito perrengue e não vou não ir. Sim, hoje em dia eu consigo fazer bastante coisa, andar é tranquilo para mim, mas quando eu tive o acidente, eu perdi total os movimentos, né? Eu só mexi um olho e foi voltando aos poucos. E eu fiquei alguns anos na cadeira de roda. E eu acho interessante comparar com o Lucas, que eu acredito que eu não tive a força dele. Legal. Porque eu ficava o dia inteiro tentando andar, fazendo fisioterapia, TO, fono, psicólogo e... Você teve mais força que eu, então. Não, mas eu fico... não, mas eu ficava tentando... Sim, eu ficava andando bastante em casa. Mas eu não saía muito de casa. Eu até comecei a namorar uma menina e que ela tinha, o pai dela tinha uma cervejaria. Eu ficava o dia inteiro bebendo em casa, sentado, porque eu não andava, sabe? E era isso, sabe? É por isso que hoje em dia eu sou Como é que é? gordo. Você conseguiu um sogro que fornecia cerveja, é isso Direto da mesmo? fonte pro cara, hein? Exatamente. E não casou? Então, mano, é foda, né, velho? Então, a gente é meio besta. Devia ter atacado antes. Mas então teve esse processo, que foi a recuperação, né? Então, eu quando era cadeirante, eu dificilmente saía, sabe? Eu não era tão ativo. Só fazia minhas atividades mesmo de recuperação. Mas hoje em dia eu consigo andar, é tranquilo para mim. Meu braço ele tá ruinzinho, mas dá para enganar. E não sei, eu tenho minhas coisinhas. Eu vou, por exemplo, combinei de encontrar com meus amigos todo jogo da NBA, sabe? A gente vê basquete, a gente jogava quando era pequeno. Meus amigos hoje em dia são os meus amigos da infância, sabe? Eu acho que esses perduraram e os outros eu perdi, sabe? Tem muita gente que eu perdi o contato. Então eu encontro com eles, sabe? Eu faço essas coisas, eu vou assistir o jogo com eles, saio com um amigo para bar, em uma tabacaria, que a gente fica bebendo assim no final de semana. E, meu, site de relação é maravilhoso, cara. Eu não posso citar nomes, eu acho, mas é a melhor coisa para deficiente, sabe? Porque você, sei lá, dá match com muita gente e a primeira coisa que eu falo, quando eu começo a conversar com a pessoa, eu falo, olha, eu sou deficiente, eu tive um acidente, explico, sabe? Se a pessoa, muitas, não querem conversar com deficiente, então elas simplesmente cortam de início. E aí eu já não preciso perder meu Você tempo, também nem já o não cria tempo dela. expectativa também, nem nada. Exato, sabe? Eu não fico enrolando. É que ela não sabe que elas estão perdendo, né? Acha, vai vendo. Ó, deixa eu falar uma coisa também disso aí, não é do aplicativo não, mas uma coisa muito legal que eu acho que o Alex falou é amigo, é tudo nessa vida, seja para deficiente, seja para não deficiente, porque se você tá com amigos, se você tem amizades sólidas, se você consegue estímulo, você consegue força, você consegue dar força para as pessoas também, você só, né, a amizade não é só um negócio de sugar, e deficiente é um ser que tem muita sensibilidade também para saber conversar com as pessoas. Então, sempre é interessante. O que não dá é para ficar isolado em casa. Isso realmente não dá. Por favor, Alex, continue. Eu acho que ia ser mais isso que eu ia comentar. Agora eu tô nesse processo de tô fazendo um curso com vocês, a minha vida social tá
sendo esse negócio que eu falei de sites de relacionamento, que eu encontro com umas meninas, enfim. Tem quantos encontros hoje, Alex? Hoje, É. hoje eu só tenho um encontro com você aqui. Então tá bom. Sinta-se Depois eu privilegiado, vou Riz. dormir, mano. A semana tá cansativa para ele, muitos encontros, e aí daqui vai Ah, dormir. não, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um dia de descanso, né? Claro, com Aqueles, né? certeza. Até parece. Não, eu perco muito por contar que eu sou deficiente. Nossa senhora, tem muita gente que pula fora, mas as que encaram é bom, sabe? Às vezes acontece. Pô, legal. Peraí, eu tenho uma pergunta pra você agora. Eu não sabia que você tinha ficado um tempo na cadeira de roda, né? Fiquei. E qual que foi a sensação de passar na cadeira de roda e depois voltar a andar? Ah, cara, na verdade foi um processo, né? Eu lembro que eu tava na cadeira de roda e aí no dia que virou o ano, eu falei assim, eu não vou usar mais cadeira de roda. E aí eu mudei pro andador. E fiquei no andador e foi através dele que eu fui andando assim e passou um bom tempo que aí eu consegui abandonar o andador. Então não foi uma coisa assim direta, foi bem devagar. E foi como eu te falei, eu ficava o dia inteiro tentando andar em casa, sabe? Foi um processo que parece até assim, né? Pô, sei lá, foi 2 anos, foi relativamente rápido. Mas para mim foi muito lento, porque exigiu muito esforço. Foi foda. Show, hein? E falando assim também, vocês falaram da questão de casa, né, de ficar em casa. No ambiente familiar, como que a família de vocês recebeu isso, né? Recebeu a deficiência de vocês? Vocês viram uma super proteção no ambiente familiar e até assim, podando vocês de passar por essas experiências, né? De sair, de errar, acertar, de sair para encontros e tudo mais. No ambiente familiar, vocês sentiam essa super proteção? O Enzo tá querendo falar, Enzo. E você sentia? Sim, A sua mãe é super protetora, não quer te É. deixar sair de casa, nem para pescar? deixo. Pescar ela deixa. É. E para passear, ela deixa vocês sozinho? Não, com ela mesma, com minha família. Legal. Qual lugar que você gosta de ir para passear com sua família? No shopping, no regata, num monte de lugar. E já foi com a sua mãe lá no pesqueiro? Pescar? Ah, então ela sabe que você gosta, então. É. Show. Mas alguém aí tem algo para comentar sobre o ambiente familiar? Se vocês sentiam uma super proteção, assim, que poderia, como o Lucas fala, né? Como o Lucas falou, até ajudar você a ficar na zona de conforto, né? Zona de conforto, assim, nada confortável, digamos, diga-se de passagem, né? Mas de você ficar inerte, né? Ah, tô com uma deficiência e não vou me arriscar em nada, né? Ó, o que a minha mãe fez, o que os meus pais, minha família em geral, fizeram por mim foi grandioso. O que a minha mãe fez por mim foi me levar para a escola um ano antes do início, né? A escola com 7 anos. Uhum. Quando eu tinha 6, ela me levou na escola para saber da diretora da escola e da professora se eu teria condições de frequentar a escola regular ou se eu precisaria ir para uma instituição para deficientes, para começar a me alfabetizar. E aí, o que a professora fez foi começar a me alfabetizar um ano antes em casa. Sim. Ela passou caderno, lápis, começou a ensinar o serra-serra, o beabá, o não sei o quê, o blá blá blá, porque a professora entendeu assim, ele tem condições de aprender, mas ele vai ficar muito mais lento que o resto da turma, então ele tem que sair na frente. Eu acho que só isso que a minha mãe fez por mim já vale tudo. E a minha mãe sempre me incentivou, ela sempre me tratou com mais cuidado, né? Porque assim, eu não enxergava. Então, se eu saía na rua, eu me arrebentava, eu caí, eu arrebentei testa, pé, perna, braço, eu tenho cicatriz no corpo inteiro da época de infância, porque tudo me zoava. E não dá para uma mãe também ficar correndo atrás de filho assim. Então, o que ela fazia, ela evitava. Uhum. Eu brincava pouco, não jogava bola, não saía com essa molecada. Não tinha jeito, eu me machucava em casa do mesmo jeito. Não resolvia muito, não. Acho que resolveu menos. Acho que diminuiu, não resolveu.
Mas então, assim, o que eu sinto de superproteção dela foi com relação a esse aspecto de zelo para eu Sim. não me matar, para Uhum, eu não me uhum. machucar seriamente. Mas de resto, cara, quando eu terminei o primeiro grau, eu falei, eu vou estudar à noite e vou trabalhar. Eu até pensei que haveria resistência. Ela falou, vai com Deus. Então eu fui para o noturno, fui arrumar emprego, comecei a trabalhar com 16 anos de idade e fiz tudo o que eu quis. Fiz faculdade, saí, namorei, bebi bastante, tem muito trabalho. Chegava em casa, subia a escada de pé e joelho, assim, né? De tão doido que tava. Mas eu ia, nunca senti uma amarra. Acho que, na verdade, o que toda mãe quer apenas é que seu filho seja visto na condição que ele estiver como um ser que merece cuidado, respeito, atenção e oportunidades. E isso ela me ensinou, graças a Deus. Pô, legal essa experiência. Quem mais? Quem mais pode falar alguma coisa aí? Vocês que foram adquirindo a deficiência ocorrer durante a vida, né? Então, acho que vocês podem ter essa experiência de um tratamento da família antes, né? E um outro depois. Você, Lucas, o que você tem para falar com a gente sobre isso? Ah, eu falar pra você, acho que acho que eu já tinha até uma super proteção antes do acidente, né? Aham, Que aham. tinha os olhos voltados pra mim, porque sempre fui meio fora da curva, né? Então, mas eu vou falar depois do acidente, né? Eu acho que houve sim uma super proteção. Eu creio que por conta. A minha irmã é enfermeira, né? E cuidar dos outros é fácil, né? E ela me falou isso uma vez. Ela falou assim: quando é com a gente não sabe o que faz, né? E foi bem isso que aconteceu. Mas eu tive isso até por conta da sensibilidade, né? Eu não tenho a sensibilidade das pernas. Então, muito da preocupação delas era: você vai se machucar, você não vai sentir. Você vai quebrar, você não vai sentir. Então, tem que tomar cuidado para não cair da cadeira. Vai cair da cadeira, vai bater a cabeça no chão. Vai ter um... Como que ela chama lá, meu irmão? Vai ter um TCE. Vai cair, vai ter um TCE. E aí vai ter que ir pro hospital. Enfim. Mas Momento cultural, traumatismo crânioencefálico. isso aí. Isso aí mesmo, é a legenda humana. Isso aí mesmo. Então tem isso sim, cara. Eu passei por isso. Essa de querer colocar numa bolha. Sim. Mas ao mesmo tempo, elas queriam me ver Uhum. progredindo, né? Uhum. Porque ninguém conhece mais eu do que elas. Entendeu? Então elas sempre elas sabiam desde o começo do meu potencial, elas sabiam do que eu era capaz de fazer. E sempre ali me incentivando, mas cercando, corujona, né? Sim. Corujona. Mas elas me incentivando sempre, cara. Me incentivando a fazer as coisas. Mas tendo um certo zelo, né? De eu não me machucar. Uma vez até aconteceu. Eu cortei o dedo do pé, eu caí da cadeira, cortei o dedo do pé. E eu só fui sentir. Eu fui sentir não, né? Porque eu não tenho sensibilidade. Eu fui ver, porque eu fui voltar pra cadeira, o chão tava cheio de sangue. Aí eu falei, opa, Deu alguma coisa de alguma errado. coisa da cintura pra baixo machucou. Aí eu comecei a procurar e eu vi que eu tinha rasgado o dedo, entendeu? Então, aí eu comecei a entender, né, a preocupação delas nesse sentido comigo, né, de eu não me machucar, porque eu não tenho a sensibilidade vou falar uma coisa extrema, de um esgotamento de sangue aí, porque sangrar e não sentir, eu ia passar mal. Mas a vida delas continuou normal. A minha mãe, ela parou por um tempo de trabalhar, que minha mãe é bem ativa, assim. Ela parou por um tempo, assim, coisa de 20 dias depois que eu saí do hospital, ela ficou em casa para dar uma assistência para mim. A minha irmã ia quase todo dia em casa. Mas aí depois desse tempo elas voltaram à vida normal delas. Eu tinha uma pessoa que me ajudava lá em casa, um vizinho meu que me ajudava quando eu precisava de fazer algo. E durante a minha fisioterapia eu fui tendo a minha independência, enfim.
Mas até hoje, cara, elas têm essa questão do zelo, né? O esporte que eu pratico, eu já caí, pelo amor de Deus, você vai cair, você vai quebrar a perna, vai quebrar o fêmur, vai fazer aquilo, não sei o quê, vai ralar. E por não ter a sensibilidade, por não ter muita circulação na perna, a cicatrização é um pouco mais demorada. Então, tem toda essa questão que hoje eu entendo, né, cara, o zelo delas nesse sentido comigo, né? Porque a minha recuperação, né, nesse sentido, é mais lenta, é mais perigosa por conta de não ter a sensibilidade, né? E às vezes acontecer algo e eu demorar para perceber que aconteceu e isso se agravar. Então, hoje eu tenho esse autocuidado comigo também, né? Quando acontece de eu, sei lá, de eu cair, eu já me avalio, já vejo se não tem nada quebrado, nada ralado. Então, também foi uma forma de eu enxergar isso e eu mesmo me cuidar nesse sentido, né? Mas é o autocuidado da família, né, cara? Não tem jeito, né? Nem você falou, é uma deficiência adquirida. Para elas também foi novo, Sim. assim como para mim, né? Então, acho que para todo mundo foi uma coisa nova. E aí eu brinco com elas hoje, né? Eu falo, cara, vocês viam meu potencial lá atrás e eu não via, né? Eu não enxergava isso, né? Vocês enxergavam e eu não. Então, é uma coisa assim, é gratidão a elas mesmo e é só gratidão a todo mundo aí hoje que me cercam. As pessoas que eu conheci aqui no curso também, né? Que são de grande valia na minha vida. Show. E você, Thiago? Conta pra gente aí. Você chegou a sentir alguma vez uma super proteção assim no seu ambiente familiar? Algo que te podou a não fazer o que você gostaria de ter feito? Ou foi sempre todo mundo assim, liberal, de boa? Como é que foi pra você? Não, sempre minha mãe cuidou muito de mim, fiz muito a primeira série 2 vezes, 3 vezes para reforçar o pré, que eu tinha com dificuldade, tive hemorragia, fiquei 45 dias no hospital, e enquanto o hematoma não deu hemorragia meninge na cabeça, ele afetou a esquerda, a esquerda deu na direita. Aí, enquanto não sumia, não me liberaram. Os médicos tudo doido, queria pôr o parafuso na cabeça lá, umas coisas, umas doideiras lá que não ia ter, ia morrer, ia não sei o que lá. Mas deu certo, tirando isso. Aí veio os cuidados, minha mãe cuidando muito, aí fono, aí nas escola particular, tudo até primeiro o ensino médio, colegial, aí comecei a ir atrás do trabalho, fui trabalhando, queria muito farmácia e comecei a trabalhar com meu cunhado, depois só uns dias lá, uma semana só. Aí fui atrás de outros, trabalhei na Anhanguera uma semana, aí eu trabalhei com a minha mãe, fiquei 3 anos lá, trabalhando com ela, setor administrativo, fazia a fatura, pegava o primeiro papel, o negócio, o nome lá da empresa, mais um negócio lá, mais o papel da fatura, dobrava para cima, para baixo, depois uma cartinha. Sim. Punha no envelope, carimbava cada um, punha endereço à mão em cada um para deixar antes das 4 horas, deixar para o correio passar e pegar para entregar nas firmas. Aí foi 3 anos, aí minha mãe sofreu um acidente doméstico, estava olhando a minha avó tinha quebrado o fêmur e não estava andando mais.
Aí a minha mãe foi deslocar a minha avó do lugar. Foi tirar minha avó da cadeira de roda. Não, acho que pra pôr aí a minha avó, não, do sofá pra cadeira de roda. Aí a minha avó puxou a minha mãe, aí com o peso que ela fez pra puxar Uhum. a minha mãe caiu. A minha mãe caiu, dobrou a perna. Fez um 8 o pé dela, assim. Caraca. Aí deslocou tudo, Aham. estendeu tudo, o tendão ficou pendurado, assim. Aí ficou lá jogadona. Aí ligou pra medicar lá. Aí falou assim, quem que a gente salva primeiro, a tua mãe ou você? Acho que é melhor você, né? Ô, Thiago, então você viu a sua mãe passar por uma coisa que você vivia desde o seu nascimento. Como é que foi para você encarar isso? Como é que foi para você? Você ficou desesperado? Você pensou que isso era uma coisa assim que ia passar? Como é que você encarou esse acidente com a sua mãe? Ah, com dificuldade. Porque depois que aconteceu, vixe, aí minha mãe ficou em casa, não podia fazer nada porque tinha que sumiu o hematoma, sumiu o coágulo Inchaço. e ela chorando meses, tomando injeção para não ter coagulação, para não ter trombose, Uhum. até fazer a cirurgia. Aí fez a cirurgia, pôs umas 3 placas de titânio fora, o pé inteiro, parafusou tudo e até hoje. E vai ficar com ele até o fim da vida, né? Interessante. Então, sua família, assim, não teve uma super proteção. Eram liberais. O que você queria fazer, você fazia sem problemas, né? Fazia, cuidava de mim, né? Mas com certas limitações minhas, mas eu deixava fazer. Legal. E Fazer as você, coisas. Alex? O que você tem para compartilhar com a gente sobre isso? Sobre uma super proteção no ambiente familiar? Às vezes até um jeito de te podar para tentar te tirar de alguns riscos, né? Mas o que você tem para compartilhar com a gente? Sim. Ah, isso eu sinto bastante, porque na verdade eu não tenho uma super proteção. É diferente dos meus pais, eles são traumatizados, sabe? É diferente. Porque a história do meu acidente, que não foi bem um acidente, é assim, eu morava na Austrália e tinha amigos que estavam namorando, fazia um curso lá. E quando meu irmão me ligou, obrigando para voltar para o Brasil, porque minha irmã estava com câncer. Uhum. E, bom, eu voltei para o Brasil e esse tempo que eu passei com ela no Brasil foi cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e foi muito ruim para mim. Eu fiquei muito deprimido, muito triste, ficava chorando direto e me fez muito mal essa situação. E nesse meio tempo eu desenvolvi bipolaridade, porque a bipolaridade é uma coisa que você não nasce com ela, você desenvolve por um trauma. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Eu desenvolvi bipolaridade, mas na época eu não sabia. Eu só sabia que estava acontecendo umas coisas estranhas. Eu lembro de, tipo, sair na rua, do nada eu ficava bebendo com mendigo, sabe? Umas coisas Sim. nada a ver. E aí eu conversei até com um amigo, assim, e falei, putz, cara, tá dizendo umas coisas estranhas, tá falando uns trecos estranhos. Ele falou, ah, não, isso não é nada. Ele era psicólogo, né? Ele é. E mesmo, da mesma forma ele me tratou dessa forma. E, bom, mas por fim eu consegui voltar para a Austrália, depois desse período. E foi foda, que eu voltei para a Austrália, quando eu consegui, já estava bipolar. E aí eu comecei a fazer tudo errado lá, eu tava com a namorada de volta, mas eu tava relação ruim, tava tudo ruim. O curso eu não tava fazendo direito, porque eu vivia surtando e fazendo umas coisas estranhas e não lembrava, sabe? E não sabia que era bipolaridade isso. Então nem tinha como tratar.
E aí eu fui passando o tempo, chegou um belo dia que foi que eu surtei, tive uma crise, fiquei muito louco, pulei de uma ponte e fui atropelado por um trem. Uhum. E nessa, enfim, aí eu passei mais meio ano na Austrália de recuperação, no hospital, porque eu fiquei inteiro quebrado e tal. E aí eu consegui voltar para o Brasil. Eu consegui pegar o avião, porque antes eu não podia pegar, porque eu nem em cadeira de rodas eu ficava direto na maca. E aí quando eu consegui ficar em cadeira de rodas, eu consegui voltar e pegar avião. Então, foi muito complicado meus pais, né? Eles criaram um- uma proteção muito forte pelo medo, né? Tanto medo e tanto quanto a exigência que foi o momento, porque eu não fazia nada, né? Eles tinham que fazer tudo por mim. Então eles se acostumaram dessa forma, sabe? Eu que fico empurrando um pouco eles para pedir distância. E hoje em dia eu moro sozinho, sabe? Tenho minhas coisas, tal, mas pô, ano passado eu quase fui internado. Eu tive uma depressão e fiquei triste, beleza. Mas aí eles já pensaram, putz, vou internar esse moleque, sabe? Aí, pô, Sim. cagada, né? Qualquer besteira que acontece, eu já quase levo a injeção na veia, durmo e acordo internado, como já aconteceu, inclusive. Então é uma porcaria, sabe? Esses zelos, esse trauma é foda deles. Era pra eu ficar traumatizado, não eles. Foco artista, não. Ó, esse é o podcast Colecionando Diferenças. Eu tô aqui com o Alex, com o Lucas, com o Risse, com o Enzo e com o Thiago. A gente tá chegando no final do nosso episódio, mas ainda assim ainda tem um assunto muito importante pra gente comentar antes de encerrar, que é sobre um pouco disso que o Alex acabou de falar, saúde mental. É claro que a gente nunca espera que vai acontecer algo na nossa vida, que a gente vai encontrar alguma deficiência física e tudo mais, mas quando acontece, ainda existe ali o campo mental, né? De você não se abater com aquilo, de tentar superar aquilo, né? Dentro da sua vida. Enzo, primeiro você. Conta aí pra gente, como que é a saúde mental para você? Você faz terapia, passa no psicólogo, já passou alguma vez? Já fazia fisioterapia para coluna. Interessante. E com psicóloga você passava É, também? Você gostava de passar? Contava sobre seu dia? é, Teve alguma experiência assim que você não conseguiu contar para psicóloga? não, Você conta tudo. é, Até o que você não conta para sua mãe, você conta para ela. é. Isso aí. É isso aí, continua assim. Conta tudo para psicóloga que ela vai conseguir te dar uma orientação perfeita do que você pode fazer. E assim, a terapia, né, é algo que todo mundo precisa, né? Em todo momento da vida, seja você estando num momento bom, num ruim, então é muito importante, né? E você, Thiago, como que é esse assunto, saúde mental? É algo que você, desde sempre, já olhava com atenção? Depois da deficiência, você começou a olhar com mais atenção ou algo que você ainda está buscando? Passa na terapia, faz terapia. Fazia muito. Fazia Hoje, muito, ia muito psicóloga, até que antes de trabalhar eu fazia até teste vocacional para ver que uhum, ramo que eu ia tomar, até que consegui fazer farmácia, não consegui, mas aí foi graças ao Saulo, fez uma entrevista comigo e já me contratou há 10 anos atrás, quase. Eu já não tá mais na empresa e tô aí. isso aí, é um tema importante. Nem você, Risse, durante a sua jornada de vida, Ó, já chegou a buscar é, alguma ajuda, assim, não, psicólogo? busquei sim, fiz tratamento, fiz terapia, acho que todas, freudiana, que não era freudiana, que era só lero-lero, Uhum, fiz tratamento psiquiátrico. De mim, o que eu posso falar? Bom,
Hoje em dia, saúde mental é uma preocupação geral da sociedade, né? A sociedade inteira está muito louca. Uhum. No meu caso, o que eu diria para você? Eu fui uma criança guardada em casa, praticamente, né? A minha infância foi trancada em casa. Até meus 16 anos eu era trancado em casa. Então eu sempre tive muita dificuldade de socialização. Eu sofri bullying por conta de óculos furos de garrafa, bastante. Então eu me isolava na biblioteca na hora do intervalo para, né, não virar chacota. Não fiz educação física. A minha educação física era ficar dando volta no quarteirão da escola enquanto os outros jogavam bola, para não tomar bolada na cara, para não machucar. O Lucas tá com sono. E aí, cara, isso tudo acaba te levando a alguns traumas, né, algumas dificuldades que na vida adulta elas aparecem, né? Elas aparecem seriamente. De repente você tem algumas dificuldades para, sei lá, fazer o que parece simples que é para os outros, que talvez um simples cumprimento. Você não chega muito perto, né? Você demora, tem que conhecer para soltar, não vai conversando com todo mundo, tá sempre com a cara meio amarrada, né? Então, acho que isso tudo, quer dizer, a deficiência compromete a saúde, acaba comprometendo a saúde mental? Sim, no meu caso é uma verdade, não tenho nenhum problema sério, nenhuma, né? Mas eu tenho algumas dificuldades. Agora, fazer terapia é importante, acho que é mais importante do que tomar remédio. E, sobretudo, é ter com quem conversar. É ter com quem conversar, com quem trocar. Isso, graças a Deus, eu sempre tive. Então, a minha terapia eu acabei fazendo por uma forma autodidata, digamos assim. Com a sua rede de apoio ali, né? É isso aí. E você, Lucas, você já comentou aqui, né, que teve assim, chegou um momento da sua vida que você decidiu, falou, não, eu não vou ficar mais deitado na cama, eu vou me esforçar. Esse processo de decisão aconteceu através de terapia, assim, dentro de casa, alguma coisa assim, ou foi algo dentro de você que nasceu e você foi atrás? Foi. Eu sempre fui um cara muito meio fora da curva, né? Muito louco, então. Eu passei por várias coisas antes do acidente. Já tinha feito tratamento psicológico, tinha ido buscar, e depois do acidente tive um acompanhamento com a psicóloga, só que eu só manipulava ela. Muito louco, falava que tava tudo bem e tal. Foi uns 6 meses assim. E aí durante isso depois do acidente, né? E aí depois fui dispensado, foi de alta, falei, tá tudo bem, então não precisa de terapia, né, mano? Então tá tudo certo. Fui dispensado, deu alta, e aí depois só foi ladeira abaixo, né, mano? Só foi ladeira abaixo e o Lucas só se afundando, afundando, afundando. E aí eu voltei a fazer, aí eu busquei ajuda de novo, né, cara? Eu busquei ajuda que eu tava me afundando em todas as maneiras. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, pessoalmente, em tudo, em tudo, em tudo. Minha vida tava... O trem não tava fora do trem, tava andando fora do trem, não tinha saído, tava andando fora do trem fazia tempo. E aí foi o momento que eu busquei ajuda, cara. Eu falei, eu preciso de mudar, eu preciso de uma vida nova. E aí eu fui tratar tudo, cara. Fui tratar deficiência, fui tratar vícios, fui tratar tudo, comportamento, não só a questão da deficiência, mas eu fui tratar, que não o Riz falou, né? Acho que a gente tem traumas, então fui tratar tudo, cara. Tudo. E eu faço até hoje, né? Eu faço acompanhamento. Uma vez por semana eu tenho minha psicóloga, eu converso com ela. E então, pra mim, eu já falei acho que umas 100 vezes aqui já, né? Pra mim, a saúde mental é muito importante, cara. Muito importante. A saúde mental que me salvou, tá? Que me tirou do buraco, né? É lógico, um pouquinho da minha boa vontade, que eu sempre falo. Mas foi
o mental que me tirou do buraco, né, cara? Porque às vezes eu tinha tudo. No começo eu fui praticar esporte e tal, fui campeão paulista de natação, mas hoje eu olho uma foto que eu tenho da medalha lá no campeonato e nitidamente, cara, eu tô infeliz. Tô infeliz. Ganhei, mas eu tô infeliz. Sim. Porque acho que eu tava fazendo no automático, Uhum. fazendo por fazer ou pra agradar alguém. Hoje não. Hoje eu faço porque é bom pra mim, né? Me faz bem. E fazendo bem pra mim, vai fazer bem pras pessoas que estão ao meu redor. Então, pra mim, pro Lucas é essencial cuidar da saúde mental. Isso aí, importante demais. E você, Alex, para encerrar nosso episódio aqui, você comentou já do caso de bipolaridade e da depressão que você teve também. Hoje em dia, você ainda faz o acompanhamento? E qual é a importância, né, dele para esse seu processo, né, de cura e tudo mais? Eu acho muito importante, né? Assim, acho que para todo mundo é importante fazer psicólogo, né? Ter um psicólogo. Para um deficiente, mais ainda. Para um deficiente bipolar, mais ainda, sabe? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ter um em casa, sabe? Mas, sei lá, eu acho que uma história assim, a, o, a minha recuperação foi muito boa e eu sou muito grato ao psicólogo por ter me ajudado nesse momento. Eu acho que até um certo momento, pra falar a verdade, até a pandemia, sabe? Na pandemia eu tive. Pô, a pandemia foi foda pra todo mundo, né? Sim. Eu acho que abalou todo mundo. E pra mim, porra, muito mais, né? Adivinha que eu fiquei muito louco, né? Uhum. Eu peguei e tava em casa, eu falei pros meus pais, pô, eu tô muito louco, né? Aí do nada eu peguei e fugi. Joguei a carteira, joguei a carteira fora, o celular e fugi, sabe? E aí eu fui pego na rodoviária querendo ir pra São Paulo, sabe? Aí me internaram, foi mó besteira. Eu conheci uma galera mó estranha. Tinha um cara. Nossa, tinha gente estranha. Como é importante um psicólogo pra esses caras também. Porque, putz, nossa, eu tava em um quarto assim, Festa bizarro. estranha. Nossa, muita gente estranha. Não, eu tava em um quarto assim, e eu peguei e falei, pô, vou no banheiro, né? Aí eu fui no banheiro, tinha o que o cara tava fazendo, sei lá, mas ele tava com um cocô na mão, sentado, tá ligado? Nossa. Aí eu falei, nossa, que é isso? Que coisa bizarra. Vou embora, né? Aí eu saí, fui lá pra parte da frente que umas pessoas falei, pô, eu quero mudar de quarto. O cara é nojento, né? Aí eles falaram, não, tudo bem. Aí eu peguei e troquei de quarto. Aí eu peguei e entrei em um quarto que tinha um cracudo e tinha outro cara que ele se botou fogo, tá ligado? De repente o cara do cocô era o seu melhor amigo. Exato. Eu não sabia que eu tava no melhor quarto, sabe? Só tinha gente bizarra. E aí o cara que se botou fogo me emprestava a pomada no meu pé. Volta, cocô! Cocô boy! Não, tipo, o cara que era inteiro e tava derretido, assim, eu passava a minha pomada no meu pé, porque eu tenho metade do pé. Eu também tentei suicídio, sabe? E aí eu perdi metade do pé. E aí, pra cicatrizar, eu passo uma pomada que eu passei pra ele, porque tava doendo nele. E só tinha gente estranha. Tinha um cara que ele era da polícia, mas ele era assassino de traficante, sabe? E aí era um cara bizarro, sabe? Ele tinha a Namastê tatuado nas costas. Ele tinha várias tatuagens, mas ele tinha uma tatuagem que era como que é? Deus, não, era Deus me proteja dos meus amigos, porque dos meus inimigos eu dou conta, sabe? Ele era bem chavão. Então foi uma situação bem estranha e eu também tava tendo umas alucinações, via coisas loucas. Eu vi umas coisas que não aconteceram com certeza, sabe? Então, eu acho que
tratar do seu psicológico muito importante, que senão você pode chegar em um ponto parecido com o meu. Perfeito, gente. Esse foi mais um episódio aqui do Colecionando Diferenças, episódio número 3. Para você que ouviu esse episódio, não esqueça de ouvir os nossos outros episódios que a gente fala também sobre o mercado de trabalho, sobre o processo para conseguir uma vaga PCD e, claro, depois que você entra numa empresa, né, como que é o tratamento. Mais uma vez, muito obrigado para minha mesa aqui, essa galera, gente boa demais, que tem cada história para compartilhar aqui com a gente. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio aí, Colecionando Diferenças aqui no Senac, junto com a Raizen.